A usina de Itaipu, localizada na fronteira entre Brasil e o Paraguai, é indiscutivelmente a líder global em geração de energia limpa e renovável. Assim, embora não tenha a maior capacidade instalada quando comparada a outras usinas hidrelétricas, esse empreendimento binacional conta com a maior produção de energia do mundo. Portanto, a usina hidrelétrica de Itaipu é o marco na história da energia global. Seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de mototurismo, eventos e viagens. Estranho passar por todo esse processo de segurança, mas o principal objetivo da usina é produzir energia. O turismo é só uma exceção aí que eles fazem, que afinal de contas é uma obra que chama muita atenção. Então eles decidiram abrir para que pessoas possam conhecer a usina. Só que para pessoas conhecerem a usina, tem que cuidar quem está entrando, porque se alguma dessas pessoas fizer algo, são 2 países inteiros que vão pro buraco junto. Imagina só no sudeste do Brasil parar, porque não tem energia, porque aconteceu alguma coisa em Itaipu. Então, tem que passar por todo esse processo de segurança. Outra coisa bacana é que passando aquela barreira de controles, nós estamos literalmente saindo do Brasil, mas não vamos entrar no Paraguai. Nós costumamos dizer 3 fronteiras, mas o correto seria 4 fronteiras, porque a Itaipu, ela não é Brasil e não é Paraguai. Ela é um território neutro. É parecido com o Vaticano, que é um território independente, mesmo estando dentro de Roma e dentro da Itália. Aqui, no caso, eles decidiram criar essa área neutra para facilitar para os seus empregados. Assim, eles não precisam se preocupar em fazer migração. Enquanto eles estão aqui dentro, eles estão dentro da empresa chamada Itaipu. Tudo aqui dentro daí foi dividido meio a meio. São 3.300 funcionários atualmente, metade brasileiros, metade paraguaios, um diretor de cada país. Nós vamos levantar a cortina na primeira parada que nós vamos fazer. Daqui até lá a gente não vai ver muita coisa, mas depois para dar a volta na usina daí a gente levanta e fica melhor para vocês tirarem fotos. Se entrar pelo Brasil, como nós fizemos, vai ter que sair pelo Brasil novamente. Se entrar lá pelo lado paraguai, tem que sair pelo lado paraguai. A primeira obra que vocês vão observar é essa daqui à esquerda. Mas essa obra não pertence a Itaipu. Ela está dentro da área, mas não é da Itaipu. Na volta, eu falo um pouquinho mais aí sobre essa obra e o que seria nessa construção. A primeira coisa que vocês vão conhecer da Itaipu é o Canal da Piracema. Ele vai aparecer aqui mais à frente à direita. O Canal da Piracema é um canal criado em 2002 para facilitar a imigração dos peixes durante o seu período de reprodução. Então o canal ele conecta a parte inferior do rio com a parte superior onde está o reservatório. E é por onde os peixes agora podem subir para fazer a sua migração aí durante o período de reprodução. São 10 quilômetros de canal e ao longo dos 10 quilômetros eles projetaram 4 lagos. Os lagos é para os peixes poderem descansar, como esse daqui que está à direita de vocês. Só que tem um outro animal que gostou bastante dos lagos, as capivaras. Capivara é o maior roedor do planeta, podendo chegar a mais de 50 quilos. E tem tudo o que elas precisam aqui: sombra, água fresca e comida e poucos predadores. E isso também é um problema, porque capivara se reproduz a cada 6 meses de 1 a 8 filhotes. Imagina quanta capivara já tem nesse local. O canal ele tem 2 caminhos. Tem um caminho mais tranquilo e um caminho com corredeiras mais fortes. Aqui à direita vai aparecer o caminho com corredeiras mais tranquilas, mas o legal de notar é que ele foi feito em forma de degraus, assim cria corredeiras simulando como se fosse um pequeno rio realmente. Calcula-se 190 espécies de peixes no rio Paraná. Já foram vistas 170 espécies diferentes subindo por esse canal. Estão vendo um monte de bicicleteiro passando aí? Além de alguns eventos que a Itaipu promove, vocês podem fazer o passeio que nós estamos fazendo de bicicleta também aqui dentro da Itaipu. Se não me engano é no sábado à tarde que eles fazem o passeio de bicicleta. Em alguns casos a Itaipu quis
estudar e saber onde é que esses peixes estavam chegando depois de passar pelo canal da Piracema e colocou um GPS em algumas espécies. Algumas espécies foram encontradas em São Paulo depois de ter passado aqui pelo canal da Piracema. Porque o Rio Paraná ele vem lá de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O Tietê, por exemplo, é um dos rios que forma o Paraná depois. Então, através desse GPS, eles conseguiram identificar algumas espécies chegando até São Paulo. Nessa área de mata que vocês estão vendo, ela é bastante grande. Tem um puma, tem uma sussuarana vivendo aqui dentro e ela já foi filmada e vista algumas vezes perseguindo as capivaras. Estamos chegando ali à nossa primeira parada, que é o vertedouro. Vertedouro é aquela rampa, é a parte mais conhecida e famosa de Itaipu. Eu sei que vocês estavam morrendo de vontade de ver a água descendo ali no vertedouro. Mas pelo vertedouro só desce o excesso de água. Nesse momento, toda a água está gerando energia, não tem nada sobrando. Então o vertedouro está fechado e é assim que ele fica praticamente o ano inteiro. Infelizmente, chuvas estão cada vez mais raras. Esse ano, por exemplo, o vertedouro ainda não foi aberto e acredito que ele não vai ser aberto até o final do ano. O que eles abrem são aquelas grandes comportas laranjadas que estão lá no topo. Os portões eles até parecem pequenos, mas eles medem 20 de largura por 21 de altura e pesam 300 toneladas cada portão daquele. Pode abrir um ou pode abrir os 14 se for necessário. O mínimo que eles conseguem abrir, 75 centímetros, o máximo 12 metros. Nunca foi aberto todos no máximo, mas se acontecer, vai descer naquela rampa 62 milhões de litros de água por segundo. Isso dá 40 cataratas do Iguaçu por segundo se eles abrirem todas as comportas no máximo aí de 12 metros. O vertedouro ele fica totalmente do lado paraguaio, mas aqui dentro eles não usam as palavras Brasil e Paraguai. Eles dizem margem direita e margem esquerda do rio. Se numa emergência vocês precisarem informar se estão na direita ou na esquerda do rio, você tem que olhar para onde o rio está descendo. Então o rio está descendo nessa direção que nós estamos. A margem direita é daquele lado, a margem esquerda é onde nós estamos aqui no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos continuar, nós vamos passar por baixo das rampas, vamos fazer uma volta lá na frente, vamos passar também no topo lá da usina de Itaipu. Com a construção do canal de desvio, criou-se essa ilha de pedras que vocês estão vendo aqui no
O nome da Itaipu vem de uma ilha de pedras. Itaipu significa a pedra que canta ou a pedra que faz barulho no idioma guarani. Existia uma pequena ilha de pedras no meio do rio antigamente. Ela acabou desaparecendo com a construção da Itaipu, mas os índios guarani chamavam essa pequena ilha de Itaipu, por causa desse ruído que ela fazia quando a água batia nas pedras da ilha. Então Itaipu significa a pedra que canta. Nesse momento, como eu comentei, toda a água está passando dentro das turbinas para gerar energia. Então ela está passando dentro daquele tubo branco que vocês estão vendo. Nós vamos passar do ladinho deles. São 20, cada um para uma unidade de Itaipu. Esse tubo ele passa por dentro da parede de concreto e pega a água que está no reservatório ali do outro lado. Para se ter uma noção da quantidade de água que está ali do outro lado, olhando a parede tem uma parte bem escura. Onde termina a parte escura lá no topo é mais ou menos o nível de água que está ali do outro lado. Dentro de cada tubo está passando 7 milhões de litros de água por segundo. Significa que a cada 2 tubos tem uma Cataratas do Iguaçu. A Itaipu são 10 Cataratas do Iguaçu juntas produzindo energia. O tubo branco ele tem 10,5 metros de diâmetro. O nosso ônibus passa dentro daquele tubo. Se todo mundo concordar, a hora que a gente chegar lá em cima, a gente pode tentar fazer isso. Aqui é onde desce as peças por interior da usina, no caso. São 20 no total. Só que neles tem uma marcação, uns números, e esses números só vão até o 18. É meio estranho, é porque tem 2 18 e 2 9. O projeto da Itaipu era para 18 turbinas, só que eles perceberam que era possível instalar mais 2. Foi por causa dessa percepção deles aí que era possível instalar mais 2 que surgiu o 18A e o 9A, que são as 2 últimas turbinas. Esse prédio que vocês estão vendo aqui à direita é o edifício de produção. Toda a Itaipu é comandada desse prédio. Nós acabamos de sair do Brasil e passando agora para o lado paraguaio da fronteira. Aqui seria onde está o prédio, bem no meio do prédio, seria o meio do rio que é a fronteira dos dois países. Aonde nós estamos até o topo dá 80 metros, até o fundo ainda são 110 metros de descida. É aqui embaixo que está sendo produzida a energia. Depois que a energia é produzida aqui embaixo, ela sai por essas torres que vocês estão vendo aqui à direita. Lá na turbina, a energia é produzida só a 18 kV. Dá um choquinho, mas não é nada muito grande. Só que daí ela vai para uma sala de transformadores e o transformador torna os 18 em 500 kV, que é o que está saindo nas linhas de transmissão. Aqui, como tudo é Brasil e Paraguai e todo mundo mexe em tudo, tá tudo em 2 idiomas, o português e o espanhol, até para as pessoas não mexerem em alguma coisa e depois alegarem que não entendeu o que estava escrito ali. Então tá tudo em 2 idiomas. Observando ali à esquerda, dá para ver que tem uma água saindo também da usina. Essa água não é a água que produz energia, é a água de refrigeração das unidades. A água que produz energia, você de certa forma não consegue ver ela saindo. Ela está 30 metros abaixo aqui da superfície do rio. Então se pular e mergulhar 30 metros, você vai encontrar o final daquele tubo branco e a água saindo de volta ao rio. Aquela água que sai, ela não sai direto da turbina para o rio, no caso a água de refrigeração. Porque se ela saísse direto, ela sairia próximo de 90 graus. E isso ia cozinhar os peixes do rio. Ela vai para um tanque, ela esfria e depois bombas tiram elas lá de dentro. É por isso que cria aquele jato de pressão de água saindo. Nós estamos nos dirigindo para passar agora embaixo do vertedouro. Então se tivesse água descendo, ela iria passar logo acima aqui de nós. São 360 metros apenas de túnel, que é exatamente a largura das rampas que a gente acabou de ver. Esse túnel ele foi projetado por um motivo: para facilitar o transporte das peças do Paraguai para o Brasil e do Brasil para o lado paraguaio da fronteira.
A ponte da amizade já existia, mas algumas peças de Itaipu eram grandes demais e pesadas demais para passar lá pela ponte da amizade. Então eles tiveram que projetar esse túnel embaixo do vertedor para facilitar o transporte dessas peças. À frente à esquerda tem a subestação de energia do lado paraguaio. Tem uma subestação também do lado brasileiro. A Itaipu ela só produz a energia, mas a Itaipu ela não distribui a energia. Depois que a energia é produzida lá na usina, Itaipu traz só até a subestação. Quem leva da subestação são outras empresas. Aqui no Paraguai é a empresa chamada Andes. Do lado brasileiro é a empresa que nós conhecemos por Furnas, que transporta da subestação até o sudeste. Outra coisa é que a energia chega aqui e a energia que o Paraguai não volta dessa subestação já retorna para o Brasil. São aquelas torres que nós vimos antes de iniciar o passeio. Aqui mais à frente, à direita, nós vamos passar no topo das rampas do vertedor. A primeira rampa que vocês vão observar é aquela última que eles abrem quando é necessário. E se notar o formato dessa rampa, ela é um pouquinho diferente. Ela não é reta, ela sai suave depois que ela desce. Isso foi projetado para diminuir a velocidade dessa rampa, porque a água dessa primeira rampa vai cair lá na margem do rio. E se olhar a margem do rio, tem uma caverna já criada na margem por causa da erosão da abertura do vertedor ao longo dos anos. Então eles evitam ao máximo abrir essa última calha. Outra coisa que ajuda a diminuir a velocidade da água, aquela piscina que está lá no final. Ela tem 5 metros de profundidade. Então a água vai descer, vai bater naquela piscina, já vai frear um pouquinho, a rampinha de esqui joga ela para o alto, criando aquela onda e fazendo a água voltar mais suave. Itaipu não é uma parede reta de tijolos. Elas são colunas de concreto. 137 colunas de concreto, uma do ladinho da outra, como vocês podem ver. As colunas elas estão encostadas, elas não estão grudadas. Porque se tivesse grudado, com o frio e com o calor, o concreto dilata e contrai. Então a coluna ela está se mexendo conforme o inverno e o verão. Então essas colunas elas estão só encostadas, elas não estão grudadas. E aonde uma coluna encosta na outra tem um sensor. Esse sensor informa o edifício de produção quanto a coluna está se mexendo. Isso acaba ocasionando infiltração de água dentro da usina de Itaipu, mas isso também é monitorado e controlado. A infiltração de água é até muito menor do que eles calcularam durante o período da construção. E atrás dessa parede toda está o lago de Itaipu. E como o Paraguai é pequeno e já precisa dessa energia aqui na região, parte da energia ao chegar aqui é reduzido para 200 kV para ele poder usar aqui na região. O resto é retransmitido aí até Assunção e de Assunção é distribuído a todo o país. Nós estamos chegando aqui no topo da Itaipu. Se algum dia vocês entrarem na usina e pegarem um elevador, o que vai mostrar no elevador não são os andares, são as cotas. Quantos metros você está acima do nível do mar. Aqui é a chamada de cota 225, 225 metros do nível do mar, é a parte mais alta de Foz do Iguaçu. A nossa Avenida Brasil está a 160 metros apenas do nível do mar. O nome Paraná significa o rio que parece mar. E quando vocês olham aí para o reservatório da Itaipu, é praticamente um mar de água doce. Tem 29 bilhões de metros cúbicos de água. Foram necessários 2 semanas para formar o reservatório de Itaipu, mas são necessários 32 dias para escoar toda essa água, ou seja, a cada 32 dias toda essa água que está aqui vai passar e vai embora e vão chegar novamente aí 29 bilhões de metros cúbicos ao reservatório da usina. Nós vamos sair da parte de concreto agora e vamos descer pela parte de enrocamento. Aqui à esquerda não tem concreto. Aqui é basicamente pedra para segurar aquela água toda que está ali do outro lado. A pressão já não é tão grande, então não precisa de concreto. Itaipu são 3 barragens: concreto, pedra e terra. Nas pontas, onde a pressão é zero, só tem terra para segurar toda essa água. E da onde que eles acharam tanta pedra assim?
daquele canal de desvio. Conforme eles foram escavando o canal, as pedras foram sendo retiradas e colocadas nesse espaço. Essa pedra que vocês observam aqui, a mesma pedra que vocês observam nas cataratas do Iguaçu, é basalto. O basalto tem origem vulcânica e 30% dessa pedra é minério de ferro. É uma das pedras mais duras e pesadas que existe no mundo e é o motivo da Itaipu estar exatamente nesse local. Embaixo de toda essa região do Brasil e Paraguai tem uma enorme pedra de basalto. Era a única região que suportaria todo o peso do concreto que está ali e todo o peso da água que está do outro lado sem afundar com o passar dos anos. É o minério de ferro do basalto que dá a coloração avermelhada à nossa terra. O ferro vai soltando e vai oxidando, vai virando ferrugem, que tem exatamente essa cor avermelhada, alaranjada da nossa terra. Boa parte das fábricas de Itaipu ficavam nesse espaço aqui à direita, inclusive as trituradoras de pedra. Parte das pedras que foram retiradas foram trituradas e usadas para fazer o próprio concreto. Inclusive aqueles morros de pedra estão ali desde a época da construção. O curioso das fábricas que haviam aqui eram 3 fábricas de gelo. O gelo não era para o tererê e nem para a cerveja do pessoal, era para misturar no concreto. O concreto, se você produz ele, coloca ele secar, ele começa a criar calor por causa das reações químicas, ele começa a ferver. Ele começa a criar bolhas de ar por causa dessa fervura. Se você deixa ele secar, ele vai secar, mas vai secar com aquela falha, com aquela bolha de ar ali dentro. Imagina uma usina desse tamanho, cheio de bolhas de ar no concreto. Não seria tão forte. Então eles misturavam gelo para abaixar a temperatura e não deixar ele ferver. O concreto era refrigerado a 6 graus de temperatura. Daí sim, eles levavam para lá, colocavam no local e ele secava de uma maneira lenta, sem criar as bolhas e sem criar esse calor. Só que era necessário produzir mais gelo até do que concreto. As fábricas, elas produziam 27 toneladas de gelo por hora para ser misturado aí nesse concreto. Nós vamos parar pela segunda vez. Aqui é uma parada um pouquinho maior, uns 20 minutos. Inclusive, vocês podem assistir um filme ali no Mirante. Esse filme, ele explica um pouquinho melhor aí sobre a construção também de Itaipu. Tem banheiros para quem quiser utilizar, tem uma lojinha para comprar alguma recordação. Se quiserem encher as garrafinhas, tem bebedouros logo aqui no início da rampa. Esse painel que está aqui à esquerda, vocês podem cruzar ali o painel para tirar fotos sem nenhum problema. O rotor da turbina talvez foi a maior peça que chegou a Foz do Iguaçu, com mais de 320 toneladas. O primeiro rotor levou 3 meses e meio para vir de São Paulo até Foz do Iguaçu. Com o passar dos anos, as estradas foram melhorando, os viadutos, pontes, acessos. O último rotor chegou aí em 89 aqui na cidade. Ele levou apenas 2 semanas para chegar a Foz do Iguaçu. O Brasil hoje já tem mais de 100 hidrelétricas espalhadas pelo país e Itaipu segue sendo a maior produtora de energia do mundo. Ela não é a maior hidrelétrica do mundo. Esse título pertence a 3 gargantas agora lá na China.
A nossa vantagem é que o volume de água do Rio Paraná é muito maior do que o Rio Chinês, e isso faz Itaipu, mesmo com menos turbinas, produzir mais energia do que essa hidrelétrica chinesa. O Paraguai, ele tem 3 hidrelétricas apenas. E o curioso é que 2 hidrelétricas do Paraguai são binacionais, a Itaipu, que é Brasil e Paraguai, e descendo o rio por 400 quilômetros, vocês encontram uma outra hidrelétrica chamada Aciretá, que é a Argentina e Paraguai. A Aciretá, além de produzir energia para os 2 países, ela serve de barreira protetora de Buenos Aires. Porque se estourar em Itaipu, a cidade de Foz não vai ser tão afetada. Quem vai ser mais afetado é Buenos Aires, que está lá no final, porque Buenos Aires está no nível do mar. Ou seja, chegou o tsunami lá, Buenos Aires fica embaixo d'água. Então essa hidrelétrica foi feita para ajudar na produção de energia e para servir de proteção contra Itaipu se acontecer alguma coisa. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Essa construção ela seria a UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Uma universidade pública para 10 mil estudantes, sendo 5 mil para brasileiros e 5 mil para outros estudantes na América Latina, por isso o nome UNILA. A Itaipu doou o terreno e o governo federal era o responsável pela construção, e a obra foi dividida em 2 partes. A primeira parte começou em 2010 e terminou em 2015, era necessário uma segunda licitação para finalizar, coisa que até hoje não foi feita. Foi um dos últimos projetos do Oscar Niemeyer. O último milhão da fortuna dele veio desse projeto. Cobrou R$1 milhão. Você conheceu a usina hidrelétrica de Itaipu, a binacional em geração de energia. E assim espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, comente, compartilhe e inscreva-se. Até o nosso próximo encontro. Simbora rodar porque o pneu já esfriou. Tracer Trail. Tchau, tchau.